Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um Pergunta pro Vagnão, nossa live de perguntas e respostas, nossa consultoria 0800 totalmente gratuita que rola toda semana aqui no Instagram. Eu sou o Wagner Costa, fundador do projeto Perícia Sem Segredo e ajudo profissionais de segurança do trabalho a atuar como peritos particulares na área de perícias judiciais trabalhistas, na assistência técnica pericial de perícias de insalubridade e periculosidade, faturando aí uma renda de 10 mil por mês ou mais, como peritos particulares. Não importa se você é técnico, tecnólogo ou engenheiro, estou aqui para te ajudar, para que você também possa atuar como perito particular, você também possa se aproveitar desse mercado. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Pergunta pro Vagnão que começa agora. Bom, Vagnão, como é que esse negócio aí de pergunta pro Vagnão? Eu sou novo aqui. Você pergunta e eu respondo direto, na lata, sem enrolação. Como é que você faz para perguntar? Clica aqui no balãozinho com ponto de interrogação ou escreve sua dúvida aqui. E se você quiser, você pode entrar ao vivo comigo aqui, ó, clicando na câmerazinha para a gente conversar ao vivo, tá? Sobre o que eu posso perguntar, Vagnão? Qualquer coisa envolvendo a área de perícias trabalhistas, questões de insalubridade, de periculosidade, atuação do perito particular, cliente, honorário, precificação, enfim, qualquer dúvida, mercado, né, serviços, qualquer dúvida que você tiver, eu estou aqui para responder, utilizando o meu conhecimento técnico, minha experiência e o meu conhecimento legal também, tá bom? Então, bora que bora para mais um Pergunta pro Vagnão, tá? Lembrando que estou muito feliz, hoje foi liberada a aula 2 do nosso workshop, né? Do workshop do perito particular. Estou muito feliz com o feedback que nós estamos tendo aí da galera que está assistindo a aula, o pessoal realmente abrindo a mente, né, para a área de perícias, enxergando aí novas oportunidades de atuação, oportunidades realmente de se transformarem em protagonistas, né, das suas vidas, das suas carreiras. Isso é muito legal, né? Ver que a galera quer mais, né? Quer mais, tá? Bom, pessoal, como é que funciona a Pergunta do Vagnão? Eu já deixei uma caixinha de perguntas no meu story durante o dia. Algumas perguntas foram colocadas lá. Então, eu vou fazendo um bate-bola aqui, tá? Eu respondo uma da caixinha que foi colocada lá e respondo uma que tiver aqui nos comentários que a galera já começou a mandar as perguntas, ok? Então, se você tiver alguma dúvida, manda aí, não fica com vergonha, aqui não tem nada disso, tá? Teve uma pergunta que foi mandada para mim pelo direct do Instagram, que eu também vou responder, tá? Então, mas minha dúvida é simples, não importa, não existe essa, tá? Aqui a gente tem um lema dentro do Perícia Sem Segredo, não leva dúvida para a cama. A dúvida não é um bichinho de estimação seu, que você cuida dele com carinho, alimenta para que ele cresça forte e bonito. A dúvida é para ser exterminada. Então, qualquer dúvida que você tenha, manda aí. Bom, bora para mais um Pergunta pro Vagnão. Vamos começar dos stories. Eu sou técnico de segurança e me formei em tecnólogo, mas ainda não exerço a nenhum dos dois cargos. Posso atuar como um perito particular? Sim, definitivamente, né? E aí eu já vou emendar com a pergunta que eu vi aqui, ó. Deixa eu achar aqui. Aqui, cadê? Tá logo no começo. Aqui do Alex. Precisa ter faculdade para atuar na área de perícias judiciais trabalhistas como perito particular? Não importa se você tem faculdade ou se você não tem, tá? Não importa se você já está formado, mas ainda não atuou, tá? Se você é técnico, se você é tecnólogo, se você é recém-formado, se você está formado há muito tempo, tá? Nada disso importa, ok? Na aula 1 eu expliquei detalhadamente, na aula 1 do workshop eu expliquei detalhadamente sobre isso, tá? Por que não importa? O Código do Processo Civil é o regulamento da perícia, tá? Então é ele que diz como que tem que ser todo o processo judicial no país, ok? E tem uma seção que fala só sobre a perícia, que é a seção 10, que é a produção da prova pericial, ok? E lá diz que
Os assistentes técnicos são profissionais de confiança da parte, que não estão sujeitos a impedimento ou suspeição. Ou seja, cabe a cada uma das partes do processo, seja o reclamante ou a reclamada, tá? Indicar, se ele quiser, o seu assistente técnico, o seu perito particular. Se ele não quiser, ele não indica. Então ele não é obrigado nem a indicar, ele indica se ele quiser, e ele indica quem ele quiser. Pode ser técnico, pode ser tecnólogo, pode ser engenheiro de segurança do trabalho, pode ser enfermeiro do trabalho, pode ser um advogado, pode ser médico do trabalho, não importa. Porque lá está escrito que é o profissional de confiança da parte, tá? E não está sujeito a impedimento e suspeição. Esse profissional, ele, diferente do perito judicial, ele não tem nenhum tipo de termo de compromisso, né? Que o perito judicial tem lá o termo de compromisso, que está até no próprio artigo 466, que fala que o perito cumprirá escrupulosamente o encargo que lhe foi cometido, independente do termo de compromisso. Ou seja, independente daquilo que ele saiba fazer, ele tem que cumprir estritamente aquilo que foi determinado com ele, com isenção, com total parcimônia, total isenção do assunto. O perito particular não, ele atua para uma parte. Então, ele não tem esse compromisso de total isenção. Ele vai buscar meios de provar que a tese dele, defendendo a parte, é verdadeira. Mas o artigo 195 fala que só engenheiro pode ser pode fazer perícia. Isso serve para a perícia judicial. Está claro no parágrafo 2º do artigo 195. Muita gente não lê o artigo 195 completo, só lê o enunciado, o caput. Não lê ele inteiro. E no parágrafo 2º está muito claro que aquilo que está descrito no enunciado do artigo 195 diz respeito à nomeação de peritos judiciais, tá? Inclusive, já existia a ação civil, tá, do CREA contra profissional de segurança do trabalho que atuava como perito particular e não era engenheiro de segurança, ok? E o CREA perdeu tanto na primeira instância quanto na segunda instância, tá? E a argumentação da desembargadora que julgou isso no Tribunal Regional Federal foi que não é exclusividade dos engenheiros de segurança do trabalho e atuação como perito particular, justamente por isso, porque o artigo 195 diz respeito ao perito judicial e o assistente técnico é de livre escolha das partes. Então, não importa se você já se formou há muito tempo, se você não tem experiência, se você é recém-formado e não tem experiência, se você já atua, mas não tem experiência em perícias, se você não é engenheiro de segurança do trabalho, nada disso importa. Você pode atuar nas perícias de insalubridade e periculosidade como perito particular, ok? Então, já mato aí 2 questões numa paulada só. Aqueles que chegaram depois, sejam todos muito bem-vindos. Manda sua dúvida aí pra gente fazer uma pergunta pro Vagnão bem legal aqui. Deixa eu ver uma outra questão que eu tinha colocado aqui, peraí. O Francisco falou, estou otimista com perícia sem segredo. Bora junto, Francisco. A Isis. Como faço para conseguir entrar no mercado após se especializar em assistente técnico? Bom, Isis, assim, não tem como falar isso numa live, tá? Só para você ter ideia, a parte de prospecção de clientes dentro do meu curso, ela é composta por 3 módulos, ok? Mas depois que você se capacita, e aí entra uma questão muito importante que a gente sempre busca junto dos nossos alunos. A sua entrada no mercado não vai ser após você se capacitar. Vai ser durante a sua capacitação, tá? Porque não adianta você esperar estar pronta para iniciar. Porque a gente nunca está pronto de verdade. Amanhã pode chegar um cliente e querer me contratar para trabalhar num caso de um segmento que eu nunca atuei. Vai ser algo novo para mim. Então,
nós nunca vamos estar 100% preparados, tá? A grande sacada é, durante a sua capacitação, você já implantar tudo que é ensinado para conseguir as suas demandas. Então, como fazer para conseguir entrar no mercado? Aplicar aquilo que você aprende. Buscar uma capacitação que seja adequada, que seja completa, que vai te ensinar a ganhar as perícias, vai te ensinar a definir quem são os seus clientes, vai te ensinar como conseguir captar os seus clientes, como fazer o fechamento, precificar, para que você possa, enquanto está aprendendo, ir aplicando e com isso economizar tempo. Essa é a forma que eu acredito ser a forma mais eficaz de iniciar como perito particular. Se capacitar e durante a capacitação já colocar tudo em prática. É isso que eu pratico com os meus alunos, tá? Dentro do Expert em Perícia, a gente consegue fazer isso porque nós temos um grupo de apoio e suporte que funciona 24/7, ou seja, 24 horas por dia, 7 dias na semana, não tem caô, né? Então, qualquer apoio que a pessoa precisar, que o aluno precisar, ele tem aonde consultar imediatamente. Então, por mais que ele tenha dificuldade em algumas questões, ele vai saber encontrar o caminho para vencer essas dificuldades, tá? Então, buscar uma capacitação que te dê subsídio para que você consiga achar os seus clientes, definir quais são as atividades que você vai realizar, quais são as soluções que você vai projetar para o seu cliente, qual a sua área de atuação, fazer a sua loring, que é uma técnica que a gente idealizou aqui, né? Para que você entenda qual a sua área de atuação. Então você vai entender tudo isso, vai começar a aplicar os conceitos que você vai aprender na sua capacitação e com isso vai começar a abrir o mercado. Não é muito assim, nós, né, atualmente o ser humano, ele busca muito imediatismo, né? É muito difícil que o primeiro cliente que você entre em contato lá, opa, tudo bom? Não, legal, fica tanto, assistência técnica pericial, beleza, vamos fechar, pô, bateu o martelo, já era. No primeiro você já fechou. Isso é muito difícil de acontecer. Pode acontecer sim, é impossível? Não. Temos casos de alunos que já conseguiram isso? Sim. Mas não é comum. O que é comum? Você vai semeando, vai entrando em contato, fazendo seus loopings de prospecção de clientes, aplicando a loring, você vai semeando, e aí as portas vão abrindo, até que você vai receber uma oportunidade de chegar e falar, olha, eu tenho um caso aqui, você consegue me ajudar? E aí você precisa ter o conhecimento, ou ao menos onde conquistar o conhecimento, onde consultar, para que você possa dar o resultado que o cliente espera. Tá? Às vezes isso demora mais, às vezes isso demora menos. Depende também da capacidade que você tem de implantar, de você fazer a semeadura, né? Então, é tudo um processo de semeadura. Essa semana mesmo, a gente teve a notícia da Delba, que é uma das nossas alunas, ela entrou na última turma, que foi no final de fevereiro, início de março. Isso, início de março. Ela fazendo a semeadura dela, semeadura. Agora, em julho, apareceu a primeira oportunidade de ela conversar, dela apresentar as soluções dela mostrar para o cliente tudo que ela é capaz de gerar de solução, de resultados. E aí, isso tendo o script adequado que nós disponibilizamos, ela vai ter a oportunidade de fechar a sua primeira contratação. Tá? Então, não existe uma ação isolada, né? São uma série de ações que você vai ter na sua capacitação, na sua especialização, que você vai aprender, mas que você pode colocar em prática sem esperar o final dela. Né? Não precisa esperar estar pronto, a gente nunca está pronto. Sempre tem algo a mais a aprender.
E a aula 2 do workshop eu falei justamente sobre clientes, né? Serviços remotos que você pode realizar como perito particular e as 5 principais dúvidas de quem está começando. Então, se você ainda não assistiu a aula 2, depois da live, vai lá e assiste, tá? Mestre, depois de ter feito o curso, podemos emitir laudo? Então, o trabalho do assistente técnico não é... O resultado do trabalho do assistente técnico não é a emissão de laudo. Tá? Vou explicar o porquê. O que o Código do Processo Civil diz? E isso é muito importante para que o mercado seja aberto para técnicos, tecnólogos, para profissionais que não são engenheiros. Tá? Esse ponto é muito importante e faz total diferença para que o mercado seja aberto a profissionais que não são engenheiros. No artigo 471 do Código do Processo Civil, ele fala o seguinte: o perito e os assistentes técnicos devem entregar, respectivamente, laudo e parecer em prazo fixado pelo juiz. Tá? Então, o resultado do trabalho do assistente técnico, do perito particular, é um parecer técnico. Isso está definido no Código do Processo Civil, no artigo 471, e fica reforçado lá no artigo 477, onde fala que o assistente técnico tem um prazo igual ao do perito para apresentar o seu respectivo parecer, seu parecer técnico, ok? Então isso é muito importante. Resultado do trabalho do perito particular, parecer técnico. Atribuição da profissão de engenheiro de segurança do trabalho, emissão de laudo e emissão de pareceres, ok? Atribuição da profissão de técnico de segurança do trabalho, emissão de parecer, ok? Então, por isso que não tem nada a ver esse lance de ser engenheiro, ok? Mas, após você se capacitar na área, o documento que você vai emitir no seu trabalho como perito particular são pareceres técnicos, tá? Não são laudos, são pareceres técnicos. E sim, você vai fazer a perícia, você vai emitir um parecer técnico conclusivo. Você vai colocar a sua conclusão ali, a sua tese, por que você acha que uma condição é insalubre ou não é periculosa ou não é. Eu posso fazer uma avaliação de periculosidade para o meu cliente? Pode, você vai emitir um parecer técnico sobre uma atividade específica, dizendo se aquela atividade, na sua opinião técnica, ela tem enseja o pagamento do adicional de periculosidade. Não é um laudo, é um parecer, ok? Então, existe essa diferença, mas sim, você vai poder emitir parecer técnico, laudo não, tá? De toda atividade que você realizar, e você não precisa ter ninguém para assinar o seu parecer. Você assina o seu parecer e não importa se você não é engenheiro de segurança do trabalho, ok? Boa noite, como eu faço para ser perito? O André, cara, assim, de uma forma muito sucinta, né? Se capacita. Você se capacitando, você vai adquirir as habilidades necessárias para ser um perito particular, tá? Você vai entender o que o perito particular faz, vai entender a legislação que o perito particular utiliza, como interpretar a legislação, porque a visão do perito particular ela é muito diferente da visão do profissional que é prevencionista da segurança do trabalho. Porque a análise que nós fazemos é uma análise estritamente técnica, não é análise de prevenção, tá? Então, você precisa se capacitar para ter essa visão técnica, para conseguir enxergar as questões de insalubridade e periculosidade de forma ampla e restrita, saber definir os seus clientes, seus produtos, né, como chegar até os clientes, como apresentar uma proposta de serviço, como fazer um contrato de prestação de serviços, receber os seus honorários, precificar o seu trabalho. Isso tudo eu ensino para os meus alunos no Expert em Perícia. Então, o que você tem que fazer, André? Se capacitar. Por onde que você começa, André? O workshop da Semana do Perito Particular que está acontecendo essa semana. Se você ainda não tem inscrito, vai lá na minha bio, clica no link, faz a sua inscrição, você já vai ter acesso às 2 primeiras aulas que já estão liberadas, tá? Então, assiste a primeira aula, depois a segunda, vai na sequência. Sexta-feira é liberada a terceira aula e domingo nós temos a live de encerramento, onde nós iremos fazer o fechamento do workshop, tá
tá bom? Então, capacitação, André. Essas perícias, preciso arquivá-las por quanto tempo para salvar como doc? Bom, não existe um prazo definido para que você arquive ali a documentação da perícia, o seu parecer técnico, nada disso, tá? Minimamente você vai ter que arquivar as documentações enquanto você está atuando no caso. De repente a perícia teve um resultado favorável para o seu cliente, a sua atuação acabou, né? O resultado foi desfavorável, você vai ter que fazer a contestação, né, do laudo, contestação dos esclarecimentos, você vai ter que manter os arquivos para poder consultá-los. Acabou? Você pode excluir? Pode excluir. Eu sugiro sempre para os meus alunos que não. Por que não, Vagnão? Porque isso é material técnico que você está produzindo. Nem sempre a tese que você utiliza para um caso vai ser igual à do outro. Mas você pode reutilizar teses, revisitar ali ideias que você teve para fazer uma caracterização, uma descaracterização e adaptá-las para outros casos. Então, quando você mantém a sua documentação, você mantém um verdadeiro acervo técnico que vai te servir de subsídio para o resto da vida. Eu tenho todos os arquivos relacionados às minhas perícias. Eu tenho todo o histórico das mais de 1.640 perícias que eu já fiz. Eu tenho todos os históricos dele. Tudo guardado. Tudo. Às vezes eu utilizo um negócio uma sacada que eu tive na hora de fazer um parecer técnico de um caso. Às vezes eu utilizo a ideia, adapto para um outro caso. Quesitos, às vezes eu já tenho o quesito do caso pronto. Por quê? Porque eu já tive um caso muito similar, eu só vou pegar aquilo ali, vou revisar tudo, fazer adequações, mas me poupa muito trabalho. Então eu recomendo que você salve e guarde esse material, é seu acervo técnico, tá? Como é que salva isso no computador? Não, você vai ficar ocupando espaço de bobeira, salva na nuvem. Hoje em dia você coloca tudo na nuvem, inclusive de graça. Maíra, trabalho em uma consultoria de segurança do trabalho e sou TST há 8 meses, faço a parte interna da empresa. Qual a chance de eu ser assistente de perito? Maíra, você não vai ser assistente de perito. Você vai ser perita particular. No Código do Processo Civil, o perito particular é chamado de assistente técnico, tá? Então assim, não sei se a consultoria em que você trabalha presta esse serviço de acompanhamento de perícias, de realização das perícias dos clientes da consultoria. Mas se a empresa não presta, você pode começar por aí, propondo para a empresa prestar um serviço novo, diferenciado, para os clientes que já existem. Se a empresa já presta esse serviço, você pode propor de começar a acompanhar. E tendo a capacitação necessária, você vai começar a implantar ferramentas, vai começar a implantar ideias, formas de trabalhar diferente do que já existe. Sabe por que eu digo isso? Porque a grande maioria dos profissionais faz perícia de forma aleatória, não tem um método definido. Quando você se capacita, você passa a ter um método definido. E isso é que gera resultados, né? Foi assim, por exemplo, Maíra, que a Bianca, que ela é minha aluna, ela era técnica em segurança, se formou como engenheira, isso daí não faz grande diferença, tá? Só contando a história dela como ela é realmente, né? Passou a acompanhar as perícias que a consultoria em que ela trabalhava fazia. Quem fazia as perícias era o chefe dela. Ela começou a mostrar o conhecimento, mostrar ferramentas diferentes, ideias diferentes. E o chefe dela gostou, falou, não, vai cuidando você. Passou a deixar com ela todas as perícias. E cada vez ela foi se aprofundando, estudando e se aprofundando mais. Depois de um ano, ela saiu da consultoria em que ela trabalhava, fundando a sua própria empresa, o seu próprio negócio de perícias, inclusive com a consultoria que ela trabalhava sendo cliente dela. E hoje em dia, o faturamento dela é mais de 10 mil reais por mês.
só com perícias. E ela ainda tira semana livre, às vezes, para cuidar dela, da família e tudo isso. Ela já esteve aqui ao vivo com a gente conversando, só buscar lá no meu feed lá, a Bianca, a live que eu faço com a Bianca. Tá? Então, pode ser uma empresa em que você trabalha. Ah, mas a empresa não faz, não quer fazer e tal. Ok, nas horas vagas você pode prestar esse serviço remoto para outras empresas no Brasil inteiro. Eu tenho um aluno que faz isso muito, que é o Nísio. O Nísio é gerente de uma consultoria em segurança do trabalho. Gerente. Ele implantou na empresa a metodologia para acompanhamento das perícias, aumentou o faturamento da empresa, tal, ganhou reconhecimento interno, tudo isso, e ele presta serviços por conta própria nas horas vagas dele, aumentando o faturamento com renda extra. Tá? Então, as chances são muitas, só depende de você. Mas não é assistente do perito. Risque isso aqui do seu vocabulário. É perita particular. Ou assistente técnica. Eu só passando aqui. Posso formar um padrão de atendimento aos meus clientes? Pode não. Deve. Padrão de atendimento significa excelência. Desde que o padrão seja bom, né? Como é que você desenvolve um bom padrão de atendimento? Tem um método de trabalho definido. Por que isso é legal? Porque o cliente já sabe o que esperar do seu trabalho. Ele não vai, nossa, mas será que vai ser bom? Não, ele já sabe qual é o resultado do seu trabalho. E quanto mais você faz aquilo, mais você treina da mesma forma, mais você vai fazer aquilo de um jeito melhor, alcançando melhores resultados, com excelência. Então, quando você tem um método de trabalho, por isso que eu defendo o método, né? Quando você tem um método de trabalho, que ele é abrangente, consegue abranger todas as fases de atuação, você encurta caminho para chegar à excelência. E a excelência significa o quê? Liberdade, você ter mais tempo com a sua família, ter um melhor faturamento, ter tempo para você. Por quê? Porque para procurar os seus clientes, você tem uma forma definida, que você vai fazer aquilo repetidamente, vai fazer cada vez melhor, vai conseguir cada vez mais clientes. Para ganhar as perícias, você tem um método definido, você vai fazer aquilo repetidamente, vai fazer cada vez melhor, vai cada vez ganhar mais perícias, vai cada vez fidelizar mais seus clientes, e com isso você vai ter um faturamento cada vez maior. Então, não é um padrão, é método de trabalho. Só que para isso você precisa ter tudo mapeado. É isso que nós fizemos dentro do Perícia Sem Segredo, né? E é por isso que eu trabalho há tantos anos na área de perícia como perito particular, é por isso que eu consegui virar a chave do jogo. Eu conto a minha história lá na primeira aula do workshop, né? Porque a gente transformou tudo em método. É isso que eu ensino para os meus alunos, é por isso que meus alunos têm tantos resultados, né? O método faz diferença. Gustavo, qual a melhor forma de fazer o cliente querer minha ajuda pelo preço requisitado? Então, não existe uma melhor forma, Gustavo. Não existe uma melhor forma, né? São uma série de requisitos que vai fazer com que o cliente contrate você pagando aquilo que você vai cobrar pelos seus serviços, negociando, é claro, com o cliente, mas sem o cliente ficar mendigando, sem você tendo que ficar dando desconto de centavos, sabe? Aquele negócio de, nossa, mas puxa vida, vou ter que dar mais desconto, senão o cara não vai fechar e tal. Existe uma série de requisitos, desde a forma como você aborda o cliente, desde o primeiro contato que você teve com o cliente, a forma como você se posiciona, a forma como você demonstra o conhecimento, a forma como você faz efetivamente uma perícia. Então, assim, existem diversas questões que estão envolvidas. Não é uma melhor forma de fazer o cliente querer os seus serviços. São série de requisitos. É por isso que eu insisto na capacitação. Porque quando você se capacita, você aprende exatamente o que fazer, quando fazer, por que fazer. E aí você mostra para o cliente enxerga o quê? Valor naquilo que você está mostrando.
e não somente preço. Quando o cliente enxerga valor, ele paga normalmente aquilo que você cobra pelos seus serviços, muitas vezes sem negociar. E no final ele te agradece. Quando você recebe o Pix, quando você for receber o Pix lá do seu pagamento, você vai falar para o cliente, poxa, obrigado, viu aqui que você fez o pagamento na data. O cliente fala, eu que agradeço. Por quê? Porque ele enxerga valor no seu trabalho e não somente preço. Mas para que isso aconteça, tem uma série de questões envolvidas, né? Desde a forma de abordagem, você definir o cliente adequado para o seu negócio, que não adianta querer cobrar, eu quero trabalhar com reclamante, mas eu quero cobrar preço de reclamada, por exemplo. São coisas inviáveis. Então, até a definição do seu cliente, que tipo de serviço você vai prestar, formas de pagamento, formas de abordagem, forma de comunicação, tem uma série de questões envolvidas, não existe uma melhor forma. E aí assim, não é com diquinhas que o mercado de perícias vai ser aberto. Não é com diquinhas que as pessoas vão chegar à excelência. E eu não estou falando de você, Gustavo, eu estou falando no geral, tá? Gosto de deixar bem claro. Porque muita gente às vezes vem na internet buscar dicas para fazer algo. Cara, isso funciona quando você vai fazer um arroz. Vou pegar uma dica de como fazer um arroz soltinho, ok. Agora quando você vai atuar fazer uma atividade profissionalizada, perícia particular, se atuar como perito particular, é você ter uma profissão. Né? Você terá uma profissão. Como é que você vai fazer uma atividade profissionalizada somente com dicas? Não tem como. Não tem como. Né? Não tem como. Por isso que precisa se capacitar, para que você possa conseguir mostrar para o cliente todo o valor do seu trabalho e o cliente não ficar choramingando no preço. Tá? Negociar é uma coisa. O cliente ficar com o pires na mão ali, ou quer dizer, você ficar com o pires na mão pedindo, pelo amor de Deus, para o cliente te contratar pagando centavos, isso não tem nada a ver. Isso é o que eu ensino meus alunos a não fazer e como sair dessa cilada. Cilada Bino, né? O Gustavo complementou aqui. Tipo um portfólio para o assistente técnico sem que exponha a imagem dos clientes. Não, não tem nada a ver isso aqui. Não tem nada a ver isso aqui. Não tem problema nenhum falar dos clientes. Se o cliente enxerga valor no seu trabalho, Gustavo, ele vai ter orgulho que você mencione que ele é seu cliente. Às vezes, você não pode mencionar por questões contratuais. Eu tenho um cliente que eu não posso falar o nome dele. Não posso mencionar. Porque tudo que eu trato com ele é sigiloso. É um requisito do departamento jurídico da empresa, da organização. Então, eu posso comentar alguns casos e tal, mas não posso dar detalhes, nada disso. É um requisito que o cliente me pede por questões do negócio, da empresa, questões internas da empresa. E eu respeito, tá? Mas o cliente se sente orgulhoso de ser seu cliente. Eu posso atuar como assistente técnico para algum familiar? Sim. Código do Processo Civil, artigo 466. O assistente técnico da parte não está sujeito a impedimento e suspeição. Eu mesmo já atuei como perito particular de um primo meu. Ele tem uma empresa de construção e reforma. Na cidade de vocês aí tem empresa de construção e reforma? Tem muita gente que fala sobre cidade pequena, né? Na live de ontem eu comentei uma série de atuações e eu esqueci. Construção e reforma, todo lugar tem. Todo lugar tem. Esse meu primo tem empresa de construção e reforma, teve dois processos e eu atuei como perito particular dele, meu primo de primeiro grau, né? Atuei como perito particular dele, normal, sem nenhum problema. Quando eu fui fazer a perícia, um dos peritos, o perito de um dos casos, né, viu o sobrenome e falou, vocês são parentes? Eu falei, sim, sou um primo. A irmã dele a mãe dele é irmã da minha mãe. Pô, legal, então, sem problema algum. O assistente técnico não está sujeito a nenhum tipo de impedimento ou suspeição. Nada pode impedir você de fazer uma perícia, tá? A não ser o seu cliente.
a não ser o seu cliente. O seu cliente é a única pessoa que pode te impedir de trabalhar. Sabe como? Não te contratando. De resto, ninguém mais pode. Deconel. Eu vou poder fazer perícia para todo tipo de segmento de empresa ou somente segmento específicos? Qualquer tipo de segmento. Qualquer empresa que tenha ao menos um funcionário pode ter uma perícia. Eu explico isso lá na aula 1 do workshop. Se você ainda não assistiu a aula 1, assiste lá a aula 1, tá? Qualquer segmento de atuação. Okay? Na live de ontem eu falei sobre isso também, né? Na sua cidade tem empresa de construção e reforma, borracharia, mecânica, hotel, motel, açougue, padaria, supermercado, academia. Toda atividade simples que qualquer lugar tem. Tem perícia. Tem indústria, tem logística, tem empresas mineradoras, frigoríficos. Qualquer lugar tem perícia. Basta ter um funcionário. Shopping, tem perícia. No shopping, tem perícia em shopping? Tem perícia em shopping. Cinema, tem perícia. Escola, tem perícia. Prefeituras sofrem processos, tem perícias. Qualquer segmento de atuação você pode atuar como perito particular. A Maíra comentando, a empresa que eu trabalho não faz perícia. Olha aí que porta maravilhosa, Maíra, para você implantar uma atividade nova na empresa. Busca uma oportunidade, se capacita. A oportunidade às vezes está onde você menos espera. Pede uma oportunidade. Busca capacitação primeiro, né? Se capacita. E aí, conversa com o seu chefe, o seu líder aí. Fala, olha, estou me capacitando e tal. Será que não tem nenhum cliente que faça perícia? A gente pode aumentar os serviços que a empresa presta. Conseguir mais clientes, conseguir faturar mais do mesmo cliente. Novos clientes. Porque da mesma forma, Maíra, que a empresa que você trabalha não faz perícias, o que acontece quando um cliente da empresa que você trabalha tem uma perícia? Se a empresa não faz, ele vai buscar no concorrente. Se o concorrente trata ele bem, faz um bom trabalho, ganha a perícia e mostra alguma inconsistência ali no processo de trabalho, em alguma documentação, um abraço, vral. Ele vai pegar tudo que está junto da empresa que você trabalha e vai levar para o concorrente. E assim você perde cliente. Quando você traz a perícia junto, você fideliza o cliente que já existe e você tem a oportunidade de trazer novos clientes, justamente prestando um bom serviço, tá? Então, uma ótima oportunidade aqui. Basta buscar a capacitação, Maíra. Galera que chegou depois, quem quiser mandar pergunta, é só clicar no balãozinho que está aqui ou escreve aqui nos comentários. O Leonardo perguntou aqui, posso ser assistente técnico de uma empresa na qual eu trabalhei como CLT? Sim, Leonardo, nada te impede. Eu tenho um dos meus clientes em empresa que eu já trabalhei como CLT. É até melhor, porque você já conhece os processos internos da empresa, você sabe como funciona muita coisa dentro da empresa. Isso te dá vantagem estratégica na perícia. Até um ótimo argumento para que você convença a empresa a te contratar. Então, mas reforço, você precisa saber gerar valor para a empresa para que ela te contrate. O Oswaldo, ganhei tão pouco por isso aqui em Salvador. Talvez porque você não esteja sabendo como encontrar os clientes, Oswaldo. Tenho alunos aí na região da Bahia que moram em cidades pequenas, nem em Salvador, na capital, tá? Que estão ganhando mais de 30 mil reais por mês, como o Rômulo. Talvez você precise entender como conquistar os seus clientes, como efetivamente gerar valor para o seu cliente, entender quem é o seu cliente, qual tipo de serviço você pode prestar.
Não ficar preso apenas em Salvador, saber que você pode trabalhar de forma remota da sua casa para o Brasil inteiro. Demanda tem. Eu mesmo já saí de Santos para fazer perícia aí em Salvador. Então demanda tem. Falta você saber como encontrar essa demanda, Oswaldo. Sabe como que isso vai acontecer? Se capacitando, participando do workshop. O Lages 17. A mesma coisa, Lages. A mesma coisa, tá? Falta saber como chegar nas demandas, como encontrar as demandas. O Carlos Henrique. E se a empresa alega não querer assistente, já que ela já paga o advogado? Uma ótima pergunta, Carlos. O advogado, ele não faz o trabalho do perito particular. Porque o perito particular, ele avalia questões inerentes à segurança do trabalho, coisa que o advogado não tem conhecimento, não tem domínio. E, em geral, quando você forma uma parceria com um advogado, por exemplo, quem vai vender o seu serviço é justamente o advogado. Você é uma ferramenta de trabalho para o advogado. Ontem mesmo eu coloquei no story a mensagem que eu recebi de uma advogada, que é minha cliente, a doutora Gisele. Num caso onde a empresa trabalha com engenharia de obras, a obra que o reclamante trabalhou encerrada, não tem mais onde fazer a perícia, o juiz determinou a produção de prova simplificada e prova emprestada. A advogada me ligou e falou, tem um caso assim, 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 você pode participar da reunião para explicar para a empresa e tal? Eu falei, sim, posso. Eu já fiz outros casos para essa mesma empresa, participei da reunião, expliquei todo o trabalho. Aí, eles me contrataram, honorário, R$ 5.800. Fiz a prova simplificada, um parecer técnico pericial. Parecer técnico pericial porque eu sou assistente técnico, eu sou perito particular, então eu não faço laudo, eu faço parecer técnico. Fiz um parecer técnico pericial, a advogada juntou como prova simplificada no processo, está previsto, né, no Código do Processo Civil, artigo 472, né, que o juiz pode dispensar a prova pericial quando as partes, na inicial contestação, apresentar sobre a questão de fato parecer técnico elucidativo, né? Então produziu o material, o juiz não considerou uma prova emprestada lá mandada pelo reclamante. A doutora Gisele entrou em contato comigo e falou, poxa, você viu, aconteceu isso assim, 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 assim. Eu falei, poxa, você vai entrar com recurso? Ela falou, vou. Eu falei, legal. Se quiser, eu escrevo alguma coisa sobre os motivos pelo que o laudo que o juiz considerou não deveria ser considerado. Eu analiso o laudo e acho as falhas nele. Ela falou, então me manda. Eu escrevi para ela, mandei para ela, foi 70% do recurso dela, foi isso. Então, o trabalho do assistente técnico, ele não concorre com o trabalho do advogado. Ele é complementar. Ele é complementar. O assistente técnico é uma ferramenta do advogado. Por quê? O advogado vai utilizar as argumentações, as teses que o assistente técnico desenvolver para instruir o caso e ganhar o caso para o cliente. Então, isso aqui dificilmente acontece. As empresas que pensam dessa forma são aquelas que nunca tiveram um perito particular que atua de forma profissionalizada. Ou advogados que nunca tiveram um perito particular que atua de forma profissionalizada. Ah, mas por que nunca teve? É algo novo no mercado. A atuação como perito particular, ela efetivamente ganhou projeção a partir da reforma do Código do Processo Civil que aconteceu em 2015. Nós estamos falando aí de, no máximo, 8 anos. Então, é normal que às vezes esses advogados ou empresas ainda não tenham essa visão. A partir do momento que eles enxergam o trabalho do perito particular, que eles entendem como ele gera resultados, o grau de eficiência, que ele entende que aquela atividade realizada de forma profissionalizada gera retorno, é uma baita ferramenta do advogado e vai ajudar a empresa, o advogado nunca mais trabalha sem e a empresa nunca mais trabalha sem. Então, não são concorrentes, são aliados. Tá?
Das empresas que não têm, porque não conhecem o trabalho. A partir do momento que fica conhecendo, um abraço. Nunca mais deixa de ter o seu perito particular. O Edson, como e onde posso me capacitar em avaliação de insalubridade e periculosidade? Edson, não sei se você está inscrito no workshop, tá? No workshop eu estou mostrando todo o mercado. Ao final do workshop, eu vou dar todas as informações do meu curso de capacitação, que é o Expert em Perícia. Tá? O meu curso de capacitação é o único curso do Brasil reconhecido pelo MEC, tá? Como extensão universitária, para atuação como perito particular. O que isso quer dizer? Para o curso ser reconhecido pelo MEC como extensão universitária, ele precisa dar a capacidade do aluno exercer uma profissão. Tá? Então, o meu curso dá essa capacidade aos alunos, por quê? Porque ele é completo. Você vai aprender tudo o que você precisa para atuar como perito particular de forma profissionalizada. Então, se inscreve no workshop se você ainda não se inscreveu. Se já está inscrito, assiste todas as aulas, no final você vai entender como se capacitar através do meu programa. Não posso falar dos outros, mas o meu é o único do Brasil com a chancela do MEC, onde os meus alunos são certificados pelo... o diploma dos meus alunos são certificados pelo MEC, tá? Como ficamos na questão emocional, numa perda de causa, ainda mais de cliente humilde, a Leleca? Uma ótima pergunta, Leleca, gostei muito. Porque assim, a perícia, ela não pode ser o resultado só pelo resultado, né? E às vezes acontece de você perder a perícia, ter o resultado desfavorável. E aqui eu não digo só sobre pessoas que têm uma condição financeira desfavorável, mas às vezes empresas também que são punidas injustamente por um laudo pericial mal feito. Isso existe bastante, né? E aí você vê ali um empresário, estou só mostrando um outro lado da moeda, tá? Você vê ali um empresário que rala pra cacete para manter os funcionários, para conseguir dar oportunidade de emprego para várias pessoas, gerar renda, gerar riquezas, sendo punido por algo que ele não deveria ser punido, né? Ou pessoas humildes que tiveram uma caracterização mal feita e deixaram de ganhar o que deveriam ganhar, né? Isso isso chateia pra caramba, né? Mas a questão emocional, Leleca, ela está diretamente no trabalho que você desenvolveu. Se você empregou todos os esforços, se você realmente empregou a melhor prática que era possível, se você fez toda a etapa de preparação da forma correta, fez todas as avaliações que eram necessárias fazer, alertou o cliente dos riscos que tinha naquele processo, porque quem atua de forma profissionalizada faz isso. Você tem que ter a capacidade de projetar o resultado da perícia para alertar o cliente, para o cliente já ter a noção de que, olha, pode ter um resultado desfavorável, né? E quando você faz tudo isso, mesmo que você tenha um resultado desfavorável, você fica de consciência limpa. Por quê? Porque você empregou todos os esforços necessários. Você utilizou todas as ferramentas que poderiam ser utilizadas para o caso. Mas, de repente, por um entendimento técnico diferente do perito, a caracterização não foi realizada da forma correta, ou a descaracterização não foi realizada da forma correta. E aí seu cliente teve um resultado desfavorável. A culpa é sua? Não, jamais. Eu nunca tive cliente que gerou para mim e falou, tá vendo, te contratei e perdemos. Por quê? Porque eu sempre mostro para o cliente quais são as chances. Eu sempre faço a projeção do resultado da perícia para o cliente, para que ele entenda como proceder naquele caso. Já teve cliente que eu falei, não vai para a perícia. Não precisa nem me contratar, não vai para a perícia. Se for para a perícia, vai perder. Faz acordo. E o cliente fez acordo. Eu não ganhei nada com o caso. Financeiramente, eu ganhei o quê? A confiança do cliente. Eu ganhei a autoridade junto ao cliente. E já teve cliente que eu falei, vamos pro pau. Vamos pro pau porque tem tudo aqui na mão pra gente ganhar. E ganhamos. Já teve cliente que eu falei, olha, se você for para a perícia, a chance de perder é grande. E o cliente fala, não, mas eu quero ir. Tá bom,
Fomos para a perícia e perdeu. E o cliente falou, poxa, bem que você me avisou. Mas para isso você precisa ter o quê? As ferramentas adequadas para trabalhar, né? Esse lance de projetar o resultado da perícia é algo que eu faço já há muitos anos. Eu desenvolvi uma ferramenta para fazer isso, ensino isso para os meus alunos, né? Para que você tenha a segurança de quê? De chegar para o cliente e falar, olha, nós temos uma boa chance. Olha, se entrar vai perder. Então, mesmo que o resultado desfavorável aconteça, você não fica mal, porque você sabe que você empreendeu todos os esforços necessários para chegar num bom resultado. E é que eu sempre falo para os meus alunos, né? A perícia não pode ser o resultado pelo resultado. A perícia ela tem que ser algo idôneo, a perícia tem que ser algo íntegro, tem que ser algo humano. E você tem que entender como tudo isso funciona para que você possa aplicar tudo isso, fazer um bom trabalho, ajudar a justiça, ajudar as pessoas, ajudar as empresas, e com isso você vai ter destaque, você vai ter reconhecimento pessoal, profissional, você vai ganhar dinheiro, as coisas são consequências, tá bom? A Sônia, isso é muito importante que você está falando. Obrigado, Sônia, obrigado. Deixa eu ver aqui. Tinha uma colocação aqui que eu não li. Cadê? Espera aí, deixa eu achar aqui. Tem várias questões aqui. Perdi onde que eu tava. Aqui, ó. A Lages aqui, ó. Tenho investido pesado na área e ainda não consegui entrar. É que às vezes, Lages, você está investindo dinheiro, energia da forma que não é a mais assertiva. Eu já passei por isso também, isso é normal, né? Porque não nos é ensinado isso em nenhum lugar, né? Eu já passei por isso. Quando eu entendi o que eu precisava fazer, quando eu comecei a aplicar as estratégias adequadas, a chave virou. Na aula 1 do workshop eu explico como é que isso aconteceu, né? E isso que eu projeto para os meus alunos, como que eles podem fazer isso também. Nós transformamos isso, essa forma de trabalhar, num método, para que possa ter resultado, não tendo que investir muita grana, né? Mas investindo energia, tempo, da forma assertiva, tá? E até dinheiro, mas da forma assertiva. E isso abre as portas. Tá? Não é só tempo, não é só dinheiro. É empregar energia onde você sabe que vai gerar resultado. Para isso tem uma série de requisitos. Por exemplo, quem é o seu cliente ideal? Não adianta sair atirando para todos os lados. Precisa definir quem é o seu cliente ideal, precisa entender qual o seu mercado, onde você está, o que tem em volta. É uma série de coisas envolvidas. Por isso que a capacitação é importante, Lages. A Leleca aqui na questão do emocional, legal, já foi. O Carlos, e se o cliente alegar que não contrata o assistente porque já está pagando advogado? Já foi. Galera, quando eu colocar a pergunta aqui, ó, na caixinha, não precisa colocar de novo aqui no comentário, tá? Só no lugar é suficiente, eu vou ler todas, fica tranquilo. A Rayane, como calcular honorários para cada cliente? É algo tabelado dependendo da situação, do caso? Ótima pergunta, Rayane. Não é tabelado, Rayane. Não é tabelado, não existe tabela. Existe estratégia. A estratégia ela pode ser definida por cliente, por tipo de caso. Existem várias condicionantes para que você defina o valor do seu honorário, né? Dentro do Expert em Perícia nós temos um módulo inteiro para falar só de honorário, né? Então, assim,
Você precisa entender aquele cliente, ele é estratégico para você ou não. É uma contratação única que não vai nunca mais te ligar na vida, porque não tem casos, praticamente. Ou é um cliente que tem a projeção de trazer vários casos para você. O processo é complexo, vai te demandar grande tempo de atuação. É um processo mais simples. Você vai ter que fazer uma inspeção antes, não vai ter que fazer inspeção antes. O valor pedido é alto, é baixo. Qual a localidade que o cliente está inserido, qual a capacidade de investimento, é reclamante, é reclamada, existem várias questões, tá? Então não é tabelado. Você pode, ao longo do tempo, definir parâmetros para a definição dos seus honorários, mas tabela não, são parâmetros. Tá? E a sua pergunta está aqui na tela, Teve. Já vou responder as duas, tá, Rayane? Alguma indicação de curso de especialização em periculosidade e insalubridade? Sim, o meu, o Expert Perícia. Lá eu abordo todos os aspectos da NR15 e NR16. Existe um módulo chamado Normas e Leis. Eu abordo todas as normas aplicadas à perícia e as leis aplicadas à perícia. Então a gente vê Código do Processo Civil, a gente vê CLT, súmulas, OJs, normas de higiene ocupacional, NR15, NR16, NR6, todas as NRs que têm a ver com perícia. Não são todas as NRs que existem, as que têm a ver com perícia, tá? Então, alguma indicação? Eu vou indicar o meu curso, porque eu conheço, eu sei do resultado que ele é capaz de gerar para os alunos e é o único que tem o selinho reconhecimento do MEC, tá? Posso me capacitar aonde? Começa no workshop. Assiste o workshop que eu estou fazendo. No final, você vai entender o que tem dentro do meu programa de capacitação e você vai poder concorrer a uma vaga no meu programa. Por que eu digo concorrer a uma vaga? Porque as inscrições ficam abertas por um curto período de tempo. Eu trabalho com turmas. Então eu fecho aquela turma e vou desenvolver ela. Só abro uma nova turma quando aquela galera já está desenvolvida. Como é o caso dessa última que aconteceu, em março. Eu vi que eles já estão conseguindo caminhar com as próprias pernas, aí eu vou abrir uma nova turma. E o exemplo disso é a Delba, né? Conseguiu uma oportunidade de apresentar o trabalho, de conversar com o cliente, abriu a primeira porta. É sinal de que eles já estão ok, tá? Não só, a gente tem outros exemplos, não é só a Delba, né? Não dá para tirar por um, mas só para vocês entenderem. Então, eu só abro uma nova turma quando essa turma já está legal, tá? Só recebo se a empresa ganhar a causa, a DAI feliz aqui. Não, DAI, não. Você tem um contrato de prestação de serviços com a empresa, tá? Então, você precisa entender que você está prestando um serviço, né? Quando você vai contratar lá você vai contratar um restaurante para fazer alguma comida para você, você vai buscar um serviço, você não paga só se o serviço ficou ok ou não. Você vai num restaurante comer, você não paga se a comida estiver boa, se a comida estiver ruim, você não só paga se a comida estiver boa. Se a comida estiver ruim, você não paga? Não. Você está contratando aquilo. Então, assim, você tem um contrato de prestação de serviço com a empresa. Na proposta que você vai fazer para a empresa, tem todos os termos definidos. Se tiver nova perícia, se o perito cancelar a perícia, se fizer acordo no meio do caminho, todas as condicionantes tem dentro da proposta, tem que estar na proposta. E aí, em cima dessa proposta, você tem um compromisso, um termo de compromisso, você tem um contrato. Valor do serviço realizado, forma de pagamento, condição, tudo. Então, não existe isso se ganhar ou perder. O que existe é você conseguir projetar o resultado da perícia para o seu cliente. E muitas vezes, mesmo com chance de perder a perícia, o cliente vai te contratar. Porque ele sabe que sem você o estrago vai ser muito maior. Então, não, você recebe de qualquer jeito, mesmo perdendo. Lages, por questões éticas, não seria impeditivo ser perito de parentes? Por que, Lages? Qual questão ética estaria envolvido nisso? O assistente técnico é um profissional de confiança da parte e não está sujeito a impedimento ou suspeição.
O assistente técnico é de confiança da parte. Então, se o seu parente confia em você, ele te contrata. Se o seu vizinho confia em você, ele te contrata. Se um estranho que não te conhece, que é dono de uma empresa, que é um advogado que não te conhece, fica sabendo do seu serviço, enxerga valor no seu serviço e confia em você, ele te contrata. Tem nada de ética. Essa parada de ética se criou muito floreio ao longo do tempo e muita coisa que não tem nada a ver com ética. As pessoas, não, mas isso é antiético. Nossa, você vai falar mal do laudo do perito, mas é antiético, é um colega. Gente, se o perito fez o laudo errado, é minha obrigação falar mal do laudo dele, dizer que está errado. Eu não estou falando mal do profissional, do ser humano. Eu estou dizendo que o que ele escreveu está errado. Então, a gente tem que parar com esse negócio de isso é ético, aquilo não é ético, isso é ético. O que não seria ética, Lages, é você combinar uma coisa com o seu cliente e não cumprir. Isso não é ético. Agora, você é de confiança da parte? A parte tem total direito de te contratar. Nada impede. A Maíra, vou propostear para o chefe. Maíra, eu vou abrir inscrição do curso. Quem sabe ele não paga o curso para você? Nós temos vários alunos que apresentaram a ideia para o chefe e o chefe pagou o curso. Quem sabe ele até custeia o curso para você. A Domingas, que alegria ter você aqui, Domingas. Uma ótima noite, um grande abraço também. Deixa eu ver aqui no boxinho. Mestre, quanto tempo o curso de assistente técnico? Bom, o meu curso, ele tem 65 horas chancelado pelo MEC. Isso diz respeito somente às videoaulas e material de estudo, tá? Mas tem muito mais que isso. Por quê? Só de plantões de dúvidas, são mentorias ao vivo que nós fazemos uma vez por mês, dá mais de 24 horas. Porque no mínimo 2 horas cada plantão de dúvidas, às vezes 3, né? E a galera fica até o final. Nós temos ainda aulas complementares dentro do curso. Então assim, chancelado pelo MEC 65 horas. Agora, quanto tempo você tem para aproveitar tudo isso? Essa aqui é a questão, né? O meu curso ele fica disponível para os alunos por 1 ano. Então, quando o aluno compra o meu curso, ele fica disponível por 1 ano. E ao final desse ano, e aí o aluno tem acesso a tudo que está dentro do curso. Grupo de apoio e suporte no Telegram, Marketplace, parcerias para fazer perícia como ouvinte com a logística da Fábio Proto, tem acesso a tudo. No final do workshop eu vou explicar tudo isso para vocês vão entender o que é cada uma dessas coisas. E ao final do ano ele tem a possibilidade de renovar o acesso. E aí fica mais 1 ano. E tem gente que já está conosco há 3 anos. Desde o início. E aí quanto tempo você vai levar para fazer? Aí vai de cada um. Cada um consegue se organizar de uma forma diferente para estudar cada vez mais rápido e começar já a implantar tudo e conseguir o resultado cada vez mais rápido. Para prospecção de clientes particular, qual a melhor forma de captar? Novamente, não existe uma melhor forma. Qual é o seu cliente ideal para o que você vai prospectar? É reclamante ou reclamada? Se for reclamada, é de pequeno, médio porte ou de grande porte? É escritório de advocacia? É escritório de grande porte ou advogados autônomos? Então, novamente, não é com dicas. Simples dicas que você vai conseguir entender como fazer, né? Então não existe uma melhor forma. Existem diversas formas diferentes, Maíra, de acordo com o cliente. Tem cliente que prefere e-mail, tem cliente que prefere mensagem do WhatsApp, tem cliente que prefere ligação, tem cliente que prefere tete-a-tete ali, a conversa, papo aqui, ó. Tem cliente que vai vir de indicação, mas indicação não é porque você é filho do sobrinho, do tio, do amigo. Indicação porque você gera valor no seu trabalho. Então, existem várias formas, mas depende do cliente. Se você não sabe do seu cliente, como é que você vai saber a forma até chegar a ele? E é por isso que eu digo sobre capacitação.
Quando você entende esse universo como um todo, você entende e fala, legal, eu estou aqui nessa região eu vou abordar primeiramente, porque você não precisa abordar um único tipo de cliente, né? Vou abordar primeiramente esse tipo de cliente, entender como é que ele funciona, qual serviço, qual valor que eu posso gerar para ele, qual solução que eu gero para ele, qual a melhor forma de abordagem, utilizar o script certo. Porque quando você não usa o script certo, você não sabe o que falar para o cliente, a chance de acontecer o que aconteceu comigo, a primeira vez que eu liguei para o cliente, vai ser grande. O que aconteceu? Peguei o telefone, vi um escritório de advocacia aqui em Santos, pela internet, peguei o telefone, aí vou ligar. Alô, doutora fulana de tal? Oi, boa tarde. Aqui é o Wagner, eu sou perito. Desligou o telefone na minha cara. Eu não sabia como abordar. Então, de acordo com o cliente, existem formas diferentes de captar. Você precisa entender quem é seu cliente primeiramente, para depois buscar a forma adequada. O Oswaldo, é que fiz sem saber o que estava fazendo, que o Oswaldo falou que não estava conseguindo demandas em Salvador. É isso que acontece com a grande maioria dos profissionais, Oswaldo. Não se sinta aflito por isso não, tá? A grande maioria dos profissionais tenta entrar na área sem saber exatamente o que está fazendo, não consegue resultados e sai falando que não tem perícia, que a área de perícias acabou, esse tipo de coisa. Eu mostrei na primeira aula o tamanho do mercado. Precisa saber como chegar até os clientes. Se capacitar para isso. Deixa eu ver aqui. A Rayane perguntando aqui que eu já tinha respondido. Da indicação de curso avançado sobre periculosidade e insalubridade, se eu acho necessário. Um curso específico de insalubridade e periculosidade, não, Rayane. Mas um curso de formação como perito particular. Porque não adianta, Rayane, não adianta você ser especialista em insalubridade e periculosidade se você não sabe como fazer a perícia, se você não sabe como analisar um processo, se você não entende como funcionam as normas e as leis relacionadas à perícia, se você não entende todas as legislações que estão envolvidas na perícia, se você não sabe como chegar nas perícias, como captar os seus clientes. Então, um curso avançado específico de periculosidade e insalubridade vai te dar um conhecimento diferente dos demais profissionais? Sim, vai. Vai fazer com que você tenha sucesso na área de perícias? Provavelmente não. Por quê? Porque você é especialista em insalubridade e periculosidade e não em perícia, na atuação como perita particular. Onde uma das coisas que nós fazemos é avaliar questões de insalubridade e periculosidade. Mas, como é que formula quesitos estratégicos para o perito responder? Se o perito não responder os quesitos, o que faz? Se o perito não responde a contestação da forma adequada, como se posiciona? Se você for chamada numa audiência para confrontar o perito, como se posicionar, como fazer uma argumentação técnica por vídeo para colocar no processo. Então, a capacitação apenas como em insalubridade e periculosidade, em curso de insalubridade e periculosidade, não vai fazer com que você prospere na área de perícias. Vai tornar você um especialista em insalubridade e periculosidade. Apenas isso. Já fez perícia em Feira de Santana, na Bahia? Não, fiz em Salvador. O que diz o perito Carlos Magno? O que diz o artigo 195 da CLT? Deixa eu abrir ele aqui. Eu não sei de cabeça não. Eu acredito que a gente precisa saber consultar. Artigo 195 da CLT de 1943. Ele fala o seguinte, atualização de 1977. A caracterização e a classificação da insalubridade e da periculosidade, segundo as normas do Ministério do Trabalho, far-se-ão através de perícia a cargo do médico do trabalho e do engenheiro de segurança do trabalho registrado no Ministério do Trabalho. Ou seja, quem faz a perícia
o médico e o engenheiro de segurança do trabalho. E aí é que eu falo, Carlos, do parágrafo 2º, que muita gente não se atenta a isso. Arguida em juízo a insalubridade ou periculosidade, seja por empregado, seja por sindicato em favor do grupo de associados, o juiz designará um perito habilitado na forma desse artigo e onde não houver, requisitará a perícia ao órgão competente do Ministério do Trabalho. Então, quando a perícia ela é pedida em juízo, o juiz designará um perito habilitado na forma do artigo, ou seja, engenheiro de segurança do trabalho e médico do trabalho. E onde não houver, vai requisitar a perícia ao órgão competente. Mas, no lugar onde não tem engenheiro de segurança do trabalho ou médico do trabalho cadastrado, o juiz pode indicar um técnico de segurança do trabalho. Cadê? Aqui, ó. Artigo 156 do Código de Processo Civil. Na localidade onde não houver inscrito no cadastro disponibilizado pelo tribunal, a nomeação do perito é de livre escolha do juiz e deverá recair sobre profissional ou órgão técnico comprovadamente detentor do conhecimento necessário para a realização da perícia. Perícia de insalubridade e periculosidade, o técnico de segurança do trabalho tem conhecimento, ele é detentor desse conhecimento, ele aprende sobre isso no curso técnico também. Então, nas localidades que não tenha engenheiro de segurança do trabalho inscrito no tribunal, o juiz pode nomear inclusive o técnico, o juiz pode se sobrepor ao artigo 195 da CLT. Tá? Então, o artigo 195 da CLT ele é aplicável para a perícia solicitada em juízo, que o juiz nomeará um perito conforme descrito no artigo. Tá? Para a atuação como um perito particular, o artigo CLT não tem incidência. O que fala sobre isso é o Código do Processo Civil, no artigo 466, que fala que o assistente técnico, que é o perito particular, não é um profissional de confiança da parte e não está sujeito a impedimento e suspeição. Vamos ver aqui. Um perito particular participa de audiências, Leleca? Pode participar, Leleca. Pode participar. Não é tão comum, tá? Mas pode participar para que seja esclarecido algum ponto controverso que o juiz não tenha ficado convencido do que está descrito no laudo pericial e no parecer técnico. Então, às vezes pode existir ali um ponto controverso que o juiz não ficou plenamente satisfeito com a argumentação de um ou de outro. E aí a empresa pode solicitar que o perito seja intimado em juízo, e aí você como perito particular vai em juízo também. Então pode participar, mas não é comum. A verdade é que ambos os lados, se não tiver um perito particular preparado, terá mesmo um abalo emocional que vale muito mais que financeiro. Exatamente, Edna, isso é muito comum mesmo. O Zizo quer começar logo a especialização. Dia 10 está aí, Zizo. A Sônia, isso é muito importante que você está falando. Obrigado. Duração do curso, já respondi essa, Oswaldo. Psicologia é tudo. Como empresário, sofri um processo. O Zizo está começando aqui. Sendo técnico de segurança do trabalho, já pode iniciar atendendo clientes, mas como encontrá-los? Sim, já pode atender os clientes, tá? Como encontrá-los? Você precisa entender qual a solução que você vai gerar para o seu cliente. Esse é o primeiro ponto. Que tipo de cliente você está apto a atender com o conhecimento que vocês têm hoje? Esse é o segundo ponto. A forma como você vai trabalhar te dá aptidão para atender que tipo de cliente? O que eu estou falando aqui, né? Você vai trabalhar como um profissional autônomo, você vai trabalhar como uma profissional, ou você já tem uma assessoria, uma empresa aí de consultoria de pequeno porte, você já tem um CNPJ.
Ah, mas eu preciso abrir CNPJ para começar? Não, você pode começar como autônomo. Mas o autônomo, ele, às vezes, ele deixa de ter acesso a determinados clientes. Então, o perfil de trabalho como autônomo é um, o perfil de trabalho como empresa formalizada é outro. Então, você precisa entender aquilo que você está apto a fazer com o conhecimento que você tem hoje. Se o conhecimento que você tem hoje você não se sente apto ainda, precisa aprofundar o conhecimento, se capacitar para começar o quanto antes a buscar os seus clientes e aí saber como encontrá-los. Técnico de enfermagem pode ser perito ou assistente? O Carlos Henrique, sim, técnico de enfermagem do trabalho, tá? Enfermagem do trabalho que eu recomendo para as perícias de insalubridade e periculosidade, porque vai ter conhecimento básico já em questões de segurança, ok? William, quanto tempo de curso? Já respondi essa, William. O curso é certificado em 65 horas, mas tem muito mais material complementar, tem as aulas ao vivo, tá? E você tem um ano inteiro para aproveitar tudo que está envolvido. Deixa eu ver aqui. Mestre, tenho só dúvida de como montar uma perícia. William, se você tem dúvida de como montar uma perícia, as suas dúvidas não são só essas. Sinto informar isso. Por quê? Porque é todo um processo. Você fazer uma perícia não é um ato isolado. Não é um ato isolado. É todo um processo que existe envolvido, com várias etapas envolvidas. A realização da diligência pericial, que é quando as pessoas se unem ali, né, para fazer a perícia, que é o que todos conhecem como perícia, né, é a diligência pericial, o nome correto. Né, que é quando as pessoas se reúnem para ver as atividades que a pessoa fazia, local de trabalho e tal. Isso é apenas a consequência de todo um trabalho que foi feito antes. Existe técnico, William, até para arrumar a sala da perícia. De como tirar o melhor proveito da forma como a sala está arrumada em função das formas de comunicação diferentes que existe dentro da perícia. Existe comunicação falada, escrita, gestual, por sinais. Então, a diligência pericial, por si só, não é um ato isolado. Ela faz parte de um processo que começa lá antes na etapa de preparação, onde você vai antecipar, fazer toda a antecipação, levantamento de todas as informações, definir todas as estratégias, fazer quesitos, instruir as partes, organizar tudo, se preparar para a perícia, preparação mental, preparação material, preparação logística, para chegar na hora da diligência, fazer a perícia em si e depois produzir todo o material técnico. Então, a dúvida não é só montar a perícia, a dúvida é de como tratar o processo pericial como um todo. Tá? E essa dúvida, William, ela é muito comum, porque as pessoas enxergam a perícia como sendo só aquele momento onde estão todos reunidos para coletar as informações e ver o ambiente de trabalho. Tá? Mas a perícia é muito mais do que isso. Existe todo um passo a passo. E é por isso que é importante se capacitar para que você entenda tudo que você tem que fazer, desde lá de trás, fazer a projeção do resultado da perícia, de repente falar para o seu cliente, olha, faz acordo, vai para a perícia não que você vai perder. Além de me pagar, você vai ter que pagar o perito, você vai ter que pagar a indenização do reclamante. Ao invés de você me contratar para fazer a perícia, faz um acordo e vamos fazer um trabalho de redução de passivos trabalhistas. Você ganha o cliente e ganha mais dinheiro. Quantos dias é o curso de perito? Aline, você tem 12 meses para aproveitar tudo o que tem dentro do programa, tá? 12 meses. De Souza, Francisco, aqui estou
motivado para entrar nessa área. Quando teremos curso específico para atuar como assistente? Dia 10 de julho abre as inscrições para a próxima turma. E aí de verdade, galera. Quem não estiver participando do workshop, participa do workshop. Por quê? Como forma de reconhecimento, nós vamos dar para os participantes do workshop uma condição especial para entrar na próxima turma do meu curso de formação para o Expert em Perícia. Tá? Mas vai ser só para os participantes do workshop. E aí eu já vou responder a dúvida aqui do Gleuber. Qual o valor do curso? O meu curso ele não é dos mais baratos, não. Custa R$2.000, R$1.997. Mas, se você está participando do workshop, participar de todas as aulas, do encerramento, tudo isso, no encerramento você vai ter a oportunidade de concorrer a uma bolsa de estudos. Tá? Já começa aí. E quem participar do workshop vai receber, né, uma condição especial para fazer a inscrição antes de eu abrir por grande público em geral. Porque abrir por grande público as vagas voam. Né? Então já teve turmas que em 3 dias eu fechei a turma. 3 dias eu fechei a turma. Não ficou nem 5 dias aberto. Tá? Então quem participar do workshop vai ter uma condição muito especial. Uma condição que assim vai ser inédita para o curso novo do Expert em Perícia. Né? A gente reformulou todo o curso em função da chancela do MEC. Nós tivemos que refazer todo o curso para seguir todos os requisitos do MEC. Eu estou apontando para cá porque aqui é o selo, tá? Deixa eu pegar aqui para vocês verem. Para atender todos os requisitos do MEC, para atender todos os requisitos da universidade a qual nós somos filiados. Tá? Aqui, ó, esse aqui é o selo de reconhecimento do MEC. E o que é essa placa aqui de 1 milhão? Isso daqui é uma ação que nós fazemos com os nossos alunos. Vocês estão vendo diversas placas aqui, né? De reconhecimento aos nossos alunos. Tá? No final do ano, tá? No final desse ano vai acontecer. Você entrar nessa turma de agora, você vai ter a oportunidade de participar disso. Os alunos mandam para a gente o quanto eles geraram de retorno financeiro para os seus clientes. E aí nós fazemos uma auditoria sobre os resultados e o aluno recebe como reconhecimento uma placa dessa em casa. Tá? Nós já tivemos aluno recebendo de 500 mil, de 300, de 100 mil. Essa daqui por enquanto ninguém ainda ganhou. Essa daqui é só do Vagnão. Se eu fosse ter essas plaquinhas participando disso, hoje em dia eu teria 12 dessa daqui. Ó. Que dentro da minha atuação eu já gerei mais de 12 milhões de reais de resultado favorável para os meus clientes. Então é uma forma de reconhecimento e uma ação muito legal. Isso daqui você faz networking com seus clientes, você mostra para o cliente, você põe na empresa. Isso é muito legal. Tá? Então, dia 10 começa a próxima turma. Se você ainda não está no workshop, entra no workshop, participa para você ter acesso à condição diferenciada. E não é pouco diferenciada, tá? Aline, não entendi a sua colocação. Eu não tenho experiência em qualquer área, ela a primeira vez fazendo curso de perito. Não entendi, Aline, desculpa. Coloca para mim, por favor, escreve numa frase só, né, ou numa questão só para eu poder entender. Já falei o valor do curso. Como eu faço para ter clientes? Que forma eu faço para ter clientes? Como eu já falei, Aline, qual cliente? Quem vai ser o seu cliente? Você está apta para atender que tipo de cliente? Grandes empresas, pequenas empresas, advogados, autônomos, escritórios de advocacia, reclamante, reclamada. Precisa entender isso antes. Estou fazendo faculdade de educação física, será que posso atuar na área? Carol, na área de insalubridade e periculosidade eu não recomendo, porque tem várias questões dentro da área de segurança que estão avaliadas nas perícias de insalubridade e periculosidade. Então, para os profissionais que não têm conhecimento dentro da área de segurança, seja técnico, tecnólogo, não tem a base, eu não recomendo para a insalubridade e periculosidade, tá?
Aqui não é uma pergunta, quando vai abrir vaga? Dia 10, segunda-feira. O valor, já falei. Quanto tempo dura o curso? Já falei. Meio de pagamento. Maurili, no final do workshop eu vou dar todas as informações, senão eu vou ficar falando só sobre isso aqui, e a nossa live não é para isso. Tá? Mas no final do workshop eu vou dar todas as informações, fica tranquilo. Quando inicia o workshop, faz tempo que te acompanho, o Wagner Cabral. Wagner, o workshop já está rolando, Wagner. Já está rolando, xará. Começou na segunda-feira. Foi liberada a aula 1. Hoje foi liberada a aula 2. Vai lá no link da minha bio, faz a inscrição, que já vai estar liberada as 2 aulas para você assistir. Assiste a primeira, depois a segunda. Tem a área de comentários lá, deixa o seu comentário, deixa sua dúvida lá para eu responder. Sexta-feira vai pro ar a aula 3 e no domingo tem o encerramento, tá? Então, bora correr atrás do tempo aí, Vagnão. Eu vou ganhar essa plaquinha, com certeza, acredito nisso. É uma pós-graduação, a Sônia? Não, Sônia, não é pós-graduação. Ele é classificado como um curso de extensão universitária, tá? E ele é aberto a profissionais de nível técnico, graduação e pós-graduação a fazer, tá bom? Eu não tenho experiência na área. Você consegue atuar, Lili? Sim, consegue atuar. Se você souber todo o passo a passo, você consegue atuar. Quem está fazendo o curso tem acesso a essa nova atualização? O Leonardo está perguntando. Leonardo, as novas turmas já estão tendo acesso a essa atualização nova, tá? Quem estava no curso antigo, basta fazer a renovação que vai ter acesso ao curso novo. Para ser indicada dentro do processo para ser perita, Gilcélia. Gilcélia, eu não falo sobre perita judicial, tá? Eu falo sobre a atuação como perito particular. Para ser perito particular, você precisa apenas que o cliente te contrate. E aí o cliente vai te nomear como perito particular dele dentro do processo, tá? Mas aqui nós não tratamos da atuação do perito judicial. Qual a duração do curso? Gente, o curso tem 65 horas, mais material complementar, tá? Que dá pelo menos mais 30 horas. 65 horas é chancelado pelo MEC. No diploma sai 65 horas, tá? Mas tem mais de 65 horas e o aluno tem 12 meses para aproveitar todos os conteúdos. Fora o grupo no Telegram, fora um monte de coisa legal. No final do workshop eu vou dar todas as informações. Professor, já participei das 2 aulas. Tem ontem e hoje. Como evidenciar isso? Não entendi, Rayane. Para que evidenciar isso? Não entendi. Comenta no post. Comenta lá no meu feed do Instagram. Tem o post da primeira aula, tem o post da segunda aula, que eu estou segurando o pendrive assim. É só comentar lá no post. Precisa de faculdade? O Alex perguntando aqui. Não, Alex, não precisa de faculdade. Você tendo a formação técnica na área de segurança já é o suficiente. Para participar do sorteio, tem que seguir as regras. Lá nas aulas, Rayane, eu explico detalhadamente como fazer, tá? É só assistir lá a aula que eu explico detalhadamente e tem o post lá no meu feed. No caso, uma perícia, a empresa me contratando, me apresento no dia da perícia, é isso? Também, Gilcélia, depende. A perícia ela pode ser remota, você não precisa se apresentar a lugar nenhum, você faz da sua casa. A sua forma de trabalhar, Gilcélia, como perito particular é diferente da perito judicial, né? Você tem diversas atividades que você é capaz de prestar como perita particular que o perito judicial não faz, por exemplo, como a contestação de laudos, que você pode trabalhar só na contestação de laudos de forma remota, tá? Tem todo um trabalho antes da perícia que tem que ser feito, ok? Assiste o workshop, Gisélia, que você vai entender melhor como é que funciona o trabalho do perito particular, tá? Ele é diferente do perito judicial e não é só se apresentar no dia da perícia. Tem muito mais coisa envolvida para que você possa gerar resultado para o seu cliente, ter uma atuação consistente e faturar 10 mil, 20 mil, 30 mil por mês, como acontece com os nossos alunos, tá? Então, tem muito mais coisa envolvida. Assiste o workshop que vai te dar clareza nisso tudo.
Eu quero ganhar a bolsa do curso para poder estar aprendendo. Tem que estar presente na live do domingo, hein? Pessoal, é isso? Quem for sorteado no domingo e não estiver na live, não leva, tem que estar na live. Bom, pessoal, é isso. Obrigado pela presença de todos vocês. Meu tempo aqui já esgotou, 1h30. Já está esgotado, tá? Obrigado pela presença de todos vocês, todas as dúvidas colocadas aqui no Pergunta pro Vagnão de hoje, tá? Quem ainda não se inscreveu no workshop, dá tempo, vai lá na minha bio, clica lá no link, se inscreve, é gratuito, tá? Você vai poder, as aulas são gravadas, você vai poder assistir no seu melhor horário, ok? Participando de todas as aulas, você vai poder gerar o seu certificado dentro da própria plataforma do workshop. Lá tem lugar para você colocar sua dúvida, né, seus comentários. No domingo nós vamos fazer a live de encerramento, tá? Então já se prepara para participar no domingo da live de encerramento, tá? Nós vamos fazer o sorteio dos 3 kits, ok? De campo, que tem o pendrive, tem as pranchetas, tem o meu formulário de acompanhamento de perícia. Aqui, ó. Aqui, ó. Tá? E o sorteio da bolsa. Então já se prepara para participar domingo. Se você for sorteado e não estiver na live, não leva, tem que estar presente na live, tá? Domingo às 20, não é de nada. Domingo às 16 horas, tá? Domingo às 16 horas. Domingo às 4 da tarde é a nossa live de encerramento, tá bom? Muito obrigado por tirar minhas dúvidas. Cara, tô aqui para isso. O papel aqui é esse, o Projeto Perícia Sem Segredo, ele nasceu em função disto, né, de ajudar os profissionais. O workshop nasceu para isso, para que a gente possa abranger cada vez mais profissionais, e o meu curso de capacitação também nasceu em função disso, para aqueles que querem realmente atuar de forma profissionalizada com o meu acompanhamento, para que nós possamos caminhar juntos, ter essa oportunidade. Só no final do curso e com certificados em mão poderia exercer a função de assistente em perícias? Não! Ô Marcos, não! Você começou o curso, já tem a rota para você fazer ali, tudo que você precisa fazer para já começar a buscar as perícias. Não tem essa de esperar, não. Não é faculdade, que você tem que esperar 4 anos para se formar, 5 anos para se formar, 1 ano e meio na casa da pós-graduação, para depois você correr atrás da bola. Não! Não. Os alunos do meu curso, eles começam o curso, eles têm um diagnóstico do que eles precisam focar nos seus estudos. A gente tem uma ferramenta para fazer um diagnóstico com os alunos. Já começar a estudar, colocar em prática e ir atrás das perícias. Eu tenho aluno que com 1 semana de curso, 1 semana, comprou o curso, 1 semana depois já estava fechando a parceria, já tinha pago o curso. Vai depender de cada um, tá bom? A gente costuma dizer que tem alunos que são coelho, tem um perfil coelho, tem um perfil tartaruga. E tá tudo certo com ambos os perfis. Tem alguns que vão ser mais rápidos, tem outros que vão ser um pouco mais devagar. Tá tudo bem, cada um no seu tempo. O que importa é que você vai ter conhecimento, ferramentas e saber como aplicar tudo isso. Ok? Bom, galera, era isso que eu tinha para hoje. Obrigado a todos vocês, um beijo no coração enorme, tá? Quem ainda não assistiu às aulas, assista, dá tempo. Quem ainda não se inscreveu, se inscreve, tá? Sexta-feira vai ser liberada a aula 3. Lembrando que domingo as aulas saem do ar porque acaba o evento, tá? Então você tem até domingo para assistir as aulas e domingo a gente tem nossa live de encerramento. Beijo no coração, fiquem com Deus e vamos juntos, porque juntos nós vamos muito mais longe, galera. Valeu, grande abraço a todos.